Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Barrete. É verdade, hoje estamos duplamente especiais porque trazemos um Barrete de Natal connosco e, como podem ver, há um acrescento na definição das imagens que têm a oportunidade de ver. E, finalmente, É e mesmo. conseguimos conjugar isso, é bastante bonito. Bastante bonito é também o filme que trazemos hoje, The Sound of Metal. Mas antes de passarmos à discussão, queria cumprimentar os meus camaradas. Bernardo, está tudo bem por aí? Está tudo em ordem, estamos todos em Preparadíssimo modo para falar? natalício, preparadíssimo, porque isto é provavelmente a melhor prenda de Natal que a Amazon Prime vos pode dar. Ui, Diogo, concordas? Não se sabe, não é? Vamos lá ver, vamos lá ver. Terão de Está mais esperar para misterioso. ver, caros Está mais colegas. misterioso. Ele quer manter-se em silêncio, faz sentido. Mas este filme é realizado e co-escrito por Darius Marder e conta a história de um baterista, Ruben, que começa a perder a audição, é verdade. E a partir daí Ruben tem que tomar certas decisões e aprender a lidar com a sua condição, com a sua nova condição. Sempre que alargar mais relativamente ao plot do filme, gostaria de passar já a palavra para, portanto, seguindo a ordem alfabética, para o Diogo, não é verdade? Opa, tem mesmo que ser. Não, vá. Hoje vamos contrário à ordem alfabética, porque um pedido Eu especial não me e vamos importo, não, começar... atenção, eu não me importo, Não, mas não, mas o Bernardo... eu vejo tanto entusiasmo daquele lado. tem que ser. Aqui no meu ecrã está no meu lado esquerdo, no vosso direito, supostamente. Não, Mas vamos passar a bola ao Bernardo, que está eu melhor também desmarcado. passaria. É. Bernardo, Não, então, é o assim. que tens a dizer? Assim, sendo muito direto, o Sound of Metal é um filme excelente, é um dos melhores filmes do ano, se não mesmo o melhor até à data. Acho que bateu o The Swerve, que era até então o melhor filme do ano para mim, e por uma série de razões. Acho que é um filme muito coeso do início ao fim. Acho que a conjugação dos elementos da história torna-na muito única. O facto de começarmos com violência e terminarmos num oposto cumpre a jornada não só da personagem, mas também do filme em si e dos temas que estão emparelhados. E dar os parabéns mais do que merecidos ao senhor Darius Murder, que é o primeiro filme dele, e já com este calibre de realização, também o Riz Ahmed é a melhor performance que eu já vi dele, seja em filme, seja em série. Ele esteve muito bem no Nightcrawler, mas aqui, como protagonista, assume as rédeas em pleno. É um indivíduo que aprendeu a tocar bateria para o filme, aprendeu também linguagem gestual, porque a história desenvolve-se, como já disseste, ele começa a perder a audição, a degenerar a audição lentamente, e a certo ponto ele vê-se confrontado com esta questão de ser um novo Ruben, não é? Uma nova pessoa dentro daquela que ele acreditava ser. E deste modo o filme lida com provavelmente o principal aspecto do filme é a identidade e a forma como nós achamos que sabemos quem somos, e quando nos tiram o tapete, o que é que fica de nós? E se teremos de nos redescobrir, teremos de enfrentar esta nova realidade de uma forma que às vezes é ingrata, mas que faz muito sentido, e que o filme, em última instância, fala precisamente sobre isso, sobre quem realmente nós somos, quando abrimos a cortina, tiramos tudo aquilo que nós acreditamos que somos cá para fora, e o que é que sobra? O que sobra é aquilo que realmente somos, e lidar com isso, num mundo tão atarefado, tão barulhento, tão apressado, às vezes é muito difícil. Então este filme ensina-nos ou alerta-nos para conseguirmos estar quietos connosco próprio, se for preciso sentarmos e escrevermos num papel aquilo que estamos a sentir. E o facto de conseguirmos fazer esse exercício em paz
é um pouco a lição do filme e está muito relacionado com a jornada do nosso personagem principal, sendo que também queria fazer referência à Olivia Cook, que é a namorada do protagonista, interpreta a namorada do protagonista, Foi bem que cozinhada essa personagem. acrescenta, sim, 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 ela acrescenta uma dimensão extra, uma dimensão conjugal ao problema do Ruben. Portanto, ele não só tem que lidar com os seus próprios demónios e aquilo que o seu novo eu, mas também como é que esse novo eu se vai relacionar com os outros. E com lá está, ele tinha a sua vida aparentemente definida, e vemos isso no primeiro ato do filme, até ele começar a perder a audição. Ele estava perfeitamente contente da sua vida, a tocar e, e com moderado sucesso, não muito. Exato. Ele andava de show em show com a sua namorada, mas notava-se que era uma pessoa feliz a fazer aquilo que gostava. E E com quem quando gostava. e com quem gostava, que é muito, muito importante esse aspecto. E quando tiramos o tapete, o que é que sobra? E é essa missão, essa jornada que o realizador conta muito bem, que é também o argumentista. Ele escreveu o argumento com um senhor chamado Abram Murder, portanto, ou Murder, portanto, acredito que relativo do realizador. E ambos contam aqui uma história que é muito impactante e está muito bem justaposta, ou seja, a justaposição entre o início e o fim. Nota-se que nas 2 horas de filme há ali uma jornada que acontece e é transformativo não só para a personagem principal como para nós espectadores. E eu acho que uma das marcas da grande arte é o facto de ser transformativa, de poder transformar-nos Sem ou dúvida. dar-nos perspectivas frescas. E o final E vem este nesse sentido. o final vem nesse sentido e é um dos melhores filmes do ano, se não mesmo o melhor. Portanto, o que é que vocês têm a dizer? Estão tão positivos quanto eu Olha, ou estou aqui a sobrevalorizar, na vossa não, opinião? não, de todo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao Diogo, já portanto, sendo também uma assistência para a opinião dele. Tendo em conta o que o Bernardo disse, que eu concordo quase por inteiro, eh, o que é que tu achas, Diogo? Não achas que relativamente à metáfora que o Bernardo referiu sobre tirar o tapete, não achas que um bocado do tapete foi por opção? Não é uma pergunta muito fácil. Em primeiro lugar, porque não vi nenhum tapete. Portanto, Hum, começa logo por aqui a minha grande questão. Agora, usando o tapete no sentido metafórico, a questão aqui, tirar o tapete, vamos lá ver. Temos de perceber que aqui é um choque muito grande. Portanto, o filme faz, ou tem esse cuidado de nos dar o choque que ele tem em perder a audição de um momento para o outro, quase. Pronto, que uhum. não, se calhar também não queria estar aqui a contar muito, não é? Mas sem revelar alguma informação importante, o que me parece que acontece é que esse tal choque tem várias consequências, portanto, não só no que era a vida profissional do Ruben, mas também depois aí está tudo o que seja, tudo o que o rodeia, não é? Tal como tu falaste, Bernardo, desta questão de, por exemplo, como é sentir o mundo, como é sentir as pessoas, a pressa, portanto, é um instinto básico do ser humano, não é? Quer dizer, é essencial a audição. E a partir do momento em que tu perdes a audição de uma forma tão repentina, há muitas coisas, inclusive rotinas, que tu deixas de ter. E quase tudo à tua volta vais ter que interpretar de uma forma totalmente diferente, vais ter que comunicar de uma forma totalmente diferente, vais sentir medos em não, muitas vezes, se calhar, compreender a comunicação das outras pessoas, porque muita gente não está preparada para comunicar com uma pessoa surda, e, portanto, há aqui um grande grau de complexidade. E, a meu ver, por aí, quando tu utilizas a expressão tirar o tapete, eu penso que o tapete é a tal questão da base dele, do estilo de vida que ele tinha, e a forma repentina ou como o mundo lhe prega esta partida a todos os Exatamente. níveis. Porque a Sim, questão é essa, nós não podemos só olhar para um lado, temos de olhar para tudo e tentar experienciar, que foi algo, ou é um exercício que eu penso que este filme provoca muito no espectador, é tentar experienciar todas as sensações naquelas situações em que o Ruben estava envolvido, tentar perceber como é que ele se sentia por dentro. E a frustração e esse tal choque que eu já falei deve ser tão grande que, sinceramente,
quase que nos deixa sem ar. Houve ali alturas em que realmente o filme consegue ser muito intenso. E daí passo também já à parte em que tenho que concordar que é uma das melhores produções de 2020. Sem dúvida alguma. Penso que há outros grandes concorrentes, como tu falaste, o da Swerve também foi uma excelente surpresa, sinceramente. Agora este Sound of Metal, sim, também no top 10, sem dúvida. A meu ver, também é algo muito interessante. Está no top 5? Olha, isso aí se calhar só para a semana é que eu consigo dizer. Falta. Os nossos três para a semana vamos Muito revelar umas bem. coisas. Agora, olha, tem a componente da música, que a mim me interessa muito também. Esperava até, sinceramente, que tivesse ou englobasse um bocado mais até essa parte mais musical / artística, mas pronto, fez todo o sentido que assim fosse, ou a porção que tem na narrativa chega perfeitamente. Agora, até nesse aspecto, não é que eu estava a falar agora da intensidade, a questão deste ser, esta pessoa viver da música, ser um artista, um músico, não é? E depois todo o passado dele, não é? Depois na parte dos spoilers nós revelamos o porquê, mas aí está, é esse acumular de todos os fatores que, a meu ver, pesa tanto nessa questão que tu dizes tirar o tapete. E depois o filme, digamos, fala deste processo todo, ou mostra-nos todo este processo. É muito por aí. Agora, é muito bem realizado, a meu ver. A nível de caracterização, não é nada destonteante, mas caracterização eu aqui se calhar passo um bocado a bola, ou a grande valência passo para a prestação do elenco e principalmente aqui do nosso Ruben, do Riz Ahmed, penso que estou a dizer bem, se não tiver, corrijam, que é realmente quem sobressai. Claro que pronto, a Lu até acaba por não ter um papel assim tão relevante, mas tem, o Joe... a nível sentimental, mas sim, mas o próprio Joe também, portanto, aqui pelo o Paul Rassi, se não me engano, não é? Sim. Correto? Uhum. Pronto. Sim. O Joe, este personagem tem um papel de um bocado de alicerce, não é, para com o Ruben. E por aí também acho que cai muito bem, ou nós percebemos que acaba por ser um guia, não é? Um mapa naquela altura conturbada do Ruben. Mas em si eu penso que o filme é muito mesmo o Ruben, só ele, porque a forma como ele muitas vezes combate certos demónios, não é? É ele sozinho, tu vês que é ele sozinho, porque ok, depois tens a envolvência daquela comunidade, a questão das crianças e tudo, sim, isso também é uma coisa muito interessante no filme, deixarei também se calhar para a parte dos spoilers, mas é uma luta muito interior, é quase como nós penetrarmos nesta altura da vida do Ruben, que é pá, negro, negro, negro. E dentro desse negro tentar encontrar um mínimo, um resto de luz, que é uma coisa também interessante, ele nunca perde a esperança, até ao fim. E no fim encontra, até. Mas sim, mas há aqui uma questão, daí eu ter realçado a personagem do jogo, porque dificilmente o Ruben conseguiria chegar ao insight que tem na parte final, e não vamos falar sobre ele, sem o jogo. Porque daí é a personagem dele ser importantíssima ao longo do filme. Aliás, nós depois vamos explorar isso na parte com spoilers. Ele tem um diálogo com ele que é o resumo da essência da narrativa, a meu ver, e é também uma segunda realização que ele tem, ou melhor, um passaporte para essa realização que ele tem no final, que eu acho que é extraordinário, obviamente. Sim, a cena que estás a referir, até se o streaming fosse melhor visto pelos Oscars, estaríamos a falar de uma cena Oscar bait, né? Daquelas cenas em que tipo os Call Me By Your personagens Name, sentar, por exemplo, e esse senhor, o Paul Raci, se ele devia de ser considerado para melhor ator secundário, também acho. na minha opinião, e provavelmente não vai ser porque não tem nome. Não tem, não está com, não estou a ver essa conversa a fluir, mas a meu ver era uma boa aquisição para os 5 nomeados. Não só por causa dessa cena derradeira, mas também por todo o papel que ele tem ao longo do filme, que apesar de não ser preponderante, está muito bem interpretado e é relevante para a história. Sim, ele é a segunda atenção. personagem mais forte do filme. É preponderante. É preponderante. Agora, se calhar, a meu ver, esse tal desafio do que é a questão da língua gestual, por exemplo, como tu falaste aí,
é vermos esta personagem, não é, do Joe como aí está, uma espécie de xamã, ou que consegue introduzir o Ruben a todo esse mundo, e falo de uma forma muito tranquila, pausada, É e um passaporte parece para que que ele ele consegue entre lê-lo por num dentro. novo mundo. Sim, E Sem agora, dúvida. principalmente para o fazer encarar como esse novo mundo não é problemático. Esse novo mundo tem uma cultura por Exatamente. trás. Esse novo mundo não é algo para ser resolvido. Não é uma É algo para patologia. ser, não, é algo para ser digerido, é algo para ser Aceito. afirmado e aceito pelo próprio para com os outros. E esse registro de conversa até separa um pouco a ideia da segregação entre a comunidade não surda e a comunidade das pessoas que são surdas, porque existe um grande afastamento, a meu ver, e este filme argumenta que as comunidades deviam de ser mais próximas, que têm muito a aprender uma com a outra e que podem ser uma mais-valia. Sem dúvida. sim, Não é um problema. a meu ver, ou pelo menos uma das coisas que até me espantou, salvo seja, mas realmente a quantidade de pessoas que têm esses problemas, ou a falta, têm a falta de audição, não é? Esse tipo de instituições, falo aqui mais na questão das instituições, não é? É muito maior até do que eu pensava. Ou pelo menos o Uhum. filme consegue dar-nos essa dimensão, melhor dizendo, consegue nos dar essa dimensão. Agora, o que tu dizes, o que tu disseste está correto, mas aí está, como é que tu entras nesse mundo, não é? A luta que é tu entras nesse mundo quando és jovem, ainda por cima, não é? Com tudo o que tinhas pela frente de um momento para o outro. É Sim, há muita essa mesma revolta. Há questão. muita revolta. Com Sem várias dúvida. agravantes. Aliás, há um egoísmo profundo que se calhar, eu começo aqui a dar um pouco a minha opinião. Já lá vamos à parte do egoísmo, que eu quero explicar o que é que eu quero dizer com isto, mas assim, de uma maneira geral, eu concordo com o que vocês dizem. Objetivamente, um dos melhores filmes do ano. Penso que temos aqui uma produção. Não sabia que era o primeiro filme do realizador e isso traz uma admiração ainda maior relativamente ao filme, sem dúvida alguma. Penso que Só, é. só uma nota, Tiago, não te esqueças do que vais dizer, porque este realizador é curioso porque foi ele que também participou no argumento do filme, se não me engano, é o A Place Beyond the Pines, que é com o Ryan Gosling Ryan Gosling. Uhum. e com o cozinheiro, o Bradley Cooper. Eu já vi esse Sim. filme. Sim, eu também, vocês, o Bernardo também. E Sim. só é muito engraçado porque quando descobri isso, realmente eu acho que há certos paralelismos a certas alturas do filme, ou a forma como a história se desenrola entre estas duas obras. Achei curioso. Mas podes Sim, continuar. sim, fizeste bem, fizeste bem. E eu penso que, objetivamente, eu queria tocar aqui em duas coisas que o Bernardo referiu, que é, sem dúvida alguma, que portanto, a personagem do Ruben assenta perfeitamente e eu penso que tem aqui um papel brilhante, sem dúvida alguma, a melhor prestação do ator até agora, e eu penso que lhe vai dar portanto, vai ser um transporte para papéis ainda maiores do que este, e penso que é um ator que pode perfeitamente ter como agora portanto, uma viagem para papéis deste Para novos género. projetos. Exatamente, que seja uma alavanca para isso. E objetivamente aqui a personagem do jogo eu gostaria de reforçar, porque a meu ver é mesmo uma das âncoras do filme, porque eu penso que num primeiro momento, sem querer entrar aqui muito em spoiler, num primeiro momento o Ruben, como é normal, penso eu, não quer aceitar aquela realidade pelo que está a passar e acha que tudo vai correr bem e que tudo se vai resolver. Aceita. Alguma inocência até, não é? Ao Sim, início parece que isto é agora parece aqui uma coisinha como se sim, desliga-se um botão ou desliga-se e pronto, está feito. Não tem nada que inocência e saber. até um certo egoísmo, porque o egoísmo, queria dizer há bocado, é um certo egoísmo pela sua saúde, pela complexidade de uma vida que é a dele, que não foi respeitada, porque quando alguém que se percebe do assunto te diz para tu teres cuidado, para tu tentares ir por aquele caminho e tu vais precisamente pelo oposto, temos aqui um desrespeito pela tua própria
condição, pela tua saúde, por tudo o que isso acarreta. E eu queria reforçar que esse egoísmo está justificado, em certa medida, pela perplexidade e pela não aceitação daquela realidade. E isso é perfeitamente normal, até certo ponto. Mas, A mim objetivamente... parece-me que esse egoísmo acaba por ser até uma reação, digamos, natural nossa como animais, entendes? Sim, sim, Mas sim, foi sim. como pareceu, aí está, porque o filme também conseguiu dar essa pureza ou esse lado mais cru, que é o que tu dizes ser o egoísmo, mas como um mecanismo de defesa, entendes? Uhum. Penso eu, não é? Que Mas também é acaba por assim, eu também quis ser um bocado, mais... quase como não conseguisses controlar isso, não é? Porque volta ao que disse também, põe-te no papel dele, como é que tu reagirias? Muito bem, sim. Sim. E é Não por é? isso que eu quis Pá. justificar isso. Mas eu quis referir aqui portanto, o egoísmo mais para o lado da cegueira. Estão a perceber que é... Eu acho que pior cego às vezes é aquele que não quer ver. E eu acho A que certa altura. o Ruben não quis Ok. ver a condição em que estava durante muito tempo do filme. E eu penso que isso, se calhar egoísmo é uma palavra um bocado forte, mas cegueira é também uma característica que ele tem durante, pelo menos durante o primeiro ato, e sem dúvida que isso é uma característica normal do ser humano de haver uma certa rejeição para a realidade com que está a viver, se ela for mais negativa do que positiva, e isso está excelente, é realismo puro. Agora, que isso o prejudica, prejudica, e nós nos spoilers vamos falar um bocado mais sobre isso. Mas, agora, justificando um pouco mais a minha experiência com o filme, foi uma experiência muito boa, é uma obra no seu todo com uma coesão mesmo brilhante, de uma minúcia, de um ritmo, portanto, de um crescendo narrativo extremamente interessante e apelativo. E relativamente à parte da caracterização que o Diogo referiu, que eu concordo, apesar de, lá está, a maior caracterização deste filme é o que o Diogo disse, que é a parte emocional das personagens e até a sua própria irreverência e personalidade, sobretudo o Ruben e o Joe, que até acho que portanto, a namorada do Ruben, como é que ela se chamava? Ela é a Lu. Lu. Exato. Até Lu. nem acho que tenham uma preponderância. A preponderância que ela tem é mais pelo que representa do que propriamente pelo que ela é, até na minha opinião. Mas Sim. isso em nada desfavorece o filme. Serve para precisamente eu portanto, puxar para Alicerce. cima. Exato, puxar para Eu cima. acho que é mais uma dimensão ao problema do Ruben, que é a dimensão Exatamente. relacional barra amorosa, que depois tem implicações também profissionais, porque ela, ou melhor, ele é o sidekick dela, portanto ela canta e ele toca bateria, e sem a bateria ela também não pode cantar, pronto, naquela banda, naquele grupo que eles fazem. Portanto, Exatamente. são múltiplas implicações e o filme comunica essas implicações e comunica também muito o estado de físico e condição da personagem através de um pormenor que é completamente faz completamente a diferença no filme, que é o som e o design de som e a mistura de som, que nós nesta primeira Sem parte não dúvida. podemos deixar de falar, porque e a realização tem muito toque Mão. neste aspecto, assim como os engenheiros de som, que o que é que fazem? Fazem com que nós, e é uma coisa que o Diogo também já referiu, possamos sentir um pouco o que é estar na pele daquela pessoa sem entendermos na totalidade a condição da mesma. Exato. Portanto, é o estarmos a olhar para todo o lado É quase um filme na e primeira pessoa. sim, sim, no ponto de vista, sim. É estarmos a olhar para todo o lado e não ouvirmos nada e vermos as pessoas a fazer gestos só. É o querermos ouvir, vermos uma boca a mexer-se e não conseguirmos. Mais para a frente, com aparelhos e etc., o som metálico que ouvimos, portanto, e o contraste entre o que é estar a tocar e de repente começar um vácuo. Começar a existir um vácuo na tua cabeça, em vez de som e de energia. E lá está, depois de tudo aquilo que temos falado nesta primeira parte, as implicações que tudo isto tem,
na sua condição, enquanto pessoa, enquanto ser individual, mas coletivo também no seio da sociedade. Qual é que é o novo papel do Ruben na sociedade? E é uma jornada incrível e 4-4. Como é óbvio, 4-4. Eu não quero dizer em definitivo o melhor filme do ano, mas até agora é. Até agora está no topo da minha lista. Muito bem, o derradeiro filme deste ano até agora. Muito bem. Altíssima recomendação, portanto. E eu estou curioso para saber a nota do Diogo relativamente ao filme, sinceramente. Não tenho notas aqui. Não, tens que consultar moeda, os Jesus. Nem nota, nem moeda. Não há notas de 4. Posso passar um cheque no fim? Podes. Podes. O Jesus deve estar riquíssimo. Podes ir lá pedir. Esse ficou na semana passada, ele não quis vir hoje. Pronto, agora, tem muito trabalho. Quanto à nota deste filme, seguindo a classificação do magnífico site de Ubarrete, que vai de 0 a 4 e pode ter meias estrelas, eu vou dizer já, meias estrelas não são para aqui chamadas. E sem dúvida, não é o melhor filme de 2020. A meu ver, pronto, aí está, eu tenho que raciocinar bem para vos dizer para a semana quais são. Mas sem dúvida sim, é um 4-4 por toda a intensidade, por todo o motivo deste filme, a forma como nos transporta para dentro da história, uma história está emotiva, interessante, é cativante e não deixa pontas soltas. Uma pessoa podia estar aqui se calhar a falar, mas isto não se percebe que aquilo não acrescentou isto, ou que não tivemos a resposta para aquilo ou para aquilo outro, aquilo não foi muito bem filmado, não, acho que as coisas estão muito bem como estão e aí está, o próprio motivo deste filme é diferente do que nós vimos na generalidade em 2020. Existem filmes bastante diferentes destes que se safaram muito bem, que são muito boas surpresas, mas aí está, Sound of Metal, sem dúvida, um dos 10 melhores filmes de 2020. Aconselho a toda a gente que tenha a possibilidade, principalmente no Amazon Prime. Muito bem. E tu, Tiago? Olha, eu vou ser muito sincero e eu, no final do filme... Até agora não foste? Não, mas agora reforçadamente irei ser. Eu, no final do filme, disse para mim mesmo que dava 13 estrelas e meia em 4 a este filme. E eu disse isso porquê? Porque eu penso que, de facto, nós temos aqui sem me querer alongar muito, nós temos aqui uma produção brilhante a todos os níveis, mas eu penso que, lá está, eu tenho que tocar neste ponto que posso até vir a ser alvo de alguma contradição relativamente ao filme passado, ou um dos filmes passados, já não tenho bem a certeza qual é que foi, mas de facto eu penso que este filme peca um pouco pela falta de imprevisibilidade em certa medida, porque eu penso que, tudo bem, temos aqui uma jornada que faz todo o sentido, o princípio, o meio e o fim, mas não temos nenhuma ou quase nenhuma portanto, riqueza a meu ver, atenção, de suspense, de mistério, porque é uma experiência. Olha, diz Diogo, o que é que queres dizer? Mas tu achas que isso é realmente importante nesta história? A forma como se enrola, achas que aqui esse fator é importante, pesa? Essa é a minha grande dúvida. E acho que a do Bernardo também. Imagina, tu se quiseres analisar o filme como um todo, penso que tens de fazer sempre essas questões, não é verdade? Depende. Num filme de animação, há se calhar um fator ou outro que não tens que avaliar tanto como num filme não animação. Claro, vamos lá ver uma coisa. A animação, quando tu crias um novo mundo, não é? Claro que tens de ter fatores, a questão de tal suspense que tu dizes, não é? Do terror, ou da aventura, ou do crime, ou do mistério, do suspense, mas há outras coisas que se calhar não é tão relevante como num filme, se calhar, por exemplo, um filme da época, ou um filme baseado, por exemplo, num romance do Tolstói, ou Dostoiévski, que é diferente. Sim, mas então vamos lá ver uma coisa, que é, agora fazendo, eu não me queria alongar muito, mas... Não, olha, é interessante este confronto. Imagina, eu quero-vos fazer uma pergunta que é, sendo este filme claramente, portanto, que foge um pouco a essa parte do suspense e do próprio thriller, e é uma história dramática, uma história sentimental, vocês estão confortáveis em não pedir isso ao filme. Mas, por exemplo, porque é que vocês pediram tanto de emoção, por exemplo, ao Tenet,
quando ele claramente não estava para aí virado e nem era uma história para ser emotiva nem sentimental, percebem? Daí eu achar que há aí uma espécie de quando é que é aceitável pedir algo ao filme ou quando é que não é. Porque o Tenet, ainda por cima, com a dimensão do filme que tem, torna-se tão mecânico, que realmente pede que haja alguma emoção. E até porque o próprio filme tem certas alturas, mesmo pela envolvência dos personagens, em que a história pede essa emoção. Mas aí está, falta o tal clique, não houve esse clique. Enquanto que tu aqui no Sound of Metal, nem existe a necessidade de pedir esse tal suspense. Pronto, é a forma como eu, comparando as duas situações, consigo responder esta pergunta. Mas pronto, o Bernardo também. E vamos fazer a distinção entre drama e comédia, não é? As duas artes primárias, digamos assim. E colocamos de fora a comédia, porque nem o Tenet nem o Sound of Metal são comédias. São dramas, sendo que o Tenet tem a vertente de ficção científica e o Sound of Metal tem um bocadinho a vertente da música. Pronto, mas na sua essência é um drama. E se nós formos a analisar o drama, o crescendo dramático e tudo o que envolve o que é um bom drama, fazer um bom drama, realizar um bom drama, tu olhas para o Sound of Metal e olhas para o Tenet e, na minha opinião, nem se compara. Não consegues Em fazer... drama, não. Não consegues comparar no sentido em que o Sound of Metal, em termos dramáticos, é muito, muito superior ao Tenet. Mas isso não A questão, o que tu podes dizer é, mas o Tenet não é um drama, ou o Tenet é um filme de ficção científica. A questão é, pois todas as histórias têm que ter uma base dramática. Todas as histórias têm que ter uma base dramática. Mesmo a comédia envolve ali algum suspense dramático de certas Para poder ser comédia, situações. para poder ter piada Para poder algumas ser coisas. comédia. Alguém tem que cair, tropeçar, cair, e aquilo é dramático e cómico, porque a comédia é a distância mais tempo. Já dizia o Ricardo Araújo Pereira. Portanto, E pode ser física como verbal. exatamente. E essa distância pode ser, exatamente. E essa distância pode-se traduzir em essa distância, se for muito próxima, traduz-se em drama. Porque é dramático tu veres alguém que te preocupa, alguém com que te preocupas, cair e magoar-se. Mas se for alguém que tu não conheces, se calhar até achas piada. Olha, veja, caiu, olha, riste, depois, olha, está bem ou está mal? Fazes essa análise. Mas como não é alguém que te diz muito, o teu primeiro instinto é rir-te. Pronto, então aqui no Sound of Metal, o drama é excelente. É excelente. Eu acabei o filme em lágrimas, os créditos a rolar, eu em lágrimas, e quanto mais pensava no filme, Ainda se mais nota fazia ali a sentido. camisola suja. Quanto mais pensava no filme, mais fazia sentido, e depois nós na segunda parte vamos falar em pequenas cenas individuais que aí podemos concretizar de onde vem esse drama. Não vou já fazê-lo, mas sim na segunda parte, porque acho que é onde faz mais sentido. Mas para concretizarmos efetivamente de onde é que cresce este drama e o que é que faz sentido e o que é que não faz, e depois podemos comparar com outras obras. Agora, o Tenet para mim é um filme para robôs. É um filme, é um programa. É um programa e é um filme que, se pensares bem, eu acho Para que é que eu trouxe o Tenet à o baila? próprio Nossa Senhora. Nolan sabe que aquilo não funciona em termos dramáticos. E por isso é que diz para tu não pensares, só para sentires. Só que depois tu vais tentar sentir e não está lá nada para sentir. Portanto, em que é que ficamos? Senhor Nolan, o filme não são Não, mas arquétipos. pessoal, eu percebo o que vocês querem dizer. Agora, eu penso que este filme podia ter mais esse sal. Eu acho Pronto, que, e, olha, e para, és totalmente livre de é uma pensar história que tu isso. não consegues fazer comparações com muitas outras, porque não as há. Portanto, é um filme singular nesse aspecto. É um filme em como os elementos, quer dramáticos, quer temáticos, estão emparelhados de tal modo que acaba por ser mesmo um filme único, singular, que tem uma performance, um frontrunner de performance incrível, que assenta no filme, e a história não o deixa ficar mal, em nenhum aspecto. Podes dizer que o filme no segundo ato abranda um bocado o ritmo, acho que faz parte da jornada do personagem, tem a ver com a integração dele no grupo e depois a transição do segundo para o terceiro ato, a decisão que ele toma, que depois podemos falar em spoiler, mas que lá está.
eu não estou muito confortável a fazer a responder-te e a esclarecer. Vamos para spoiler, porque malta. precisamos mesmo de ir Pronto, para spoilers, pessoal. vamos lá. Porque aí Pronto, é que opa, vai ser mais. vamos lá, eu estou aqui a dizer vamos lá e tenho que dizer umas coisinhas, não é verdade? Pronto, isto vai ser interessante na segunda parte e lá está, eu, só para fechar, eu se calhar dou 3,5 estrelas, mas se calhar vamos deixar um pouco no ar, porque uma conversa é isto mesmo, portanto, é partilha de opiniões e, pronto, e por vezes as coisas não são como nós achamos que são numa primeira instância, e é assim que uma pessoa evolui a sua maneira de pensar, objetivamente. Mas antes de passarmos para a segunda parte, uma ou duas coisas que eu queria referir, como sempre, é que estamos em todo o lado, pessoal, é verdade, desde Anchor, iTunes, YouTube, Spotify e Google Podcasts, mesmo que um bocado tardio, mas estamos lá sempre, não é verdade? E uma coisa que eu vos queria frisar, objetivamente, é agradecer aos nossos patronos e apelar ao pessoal que nos continuem a ajudar, porque isto é muito importante para nós. Desde que, portanto, desde uma doação de 1 euro ou até de 13 euros e têm acesso a conteúdos exclusivos de alta categoria, estamos gratos por essa vossa ajuda e continuem a ajudar o Barrete com amor. Com amor, é verdade. E pronto, deixem os vossos likes, subscrevam os canais devidos, sugestões, portanto, tudo o que quiserem que o Barrete analise, por exemplo, Cozinha, sugestões de análise. Tudo. Nós já estamos a esse nível, é verdade. Se quiserem pronto, dizer que o Tenet é um bom filme, digam. Estão errados, mas digam, à vontade, você é que sabe. Digam porquê. Malta, nós já temos uma dica e um podcast sobre o Tenet. Yeah. Eu estive mal mas pronto. Não tiveste mal. Tiveste de dar a tua opinião. Sim. Mas lá está não isto. Tiveste mal. É por isso que eu não quero dar já uma nota definitiva, porque eu quero mesmo desenvolver esta questão, que é sobre... não, vamos passar para a segunda parte, é melhor. Vamos lá. Até já, pessoal. Até já, pessoal. Ora bem, estamos de volta, depois de uma acesa discussão mais para a parte final, que se revelou apimentar imenso, exatamente, e que vai ter um prolongamento, é verdade, aqui. Antes de passarmos para partes mais específicas de análise, e agora em território aberto isto vai ser mais fácil. Só para fechar aqui a minha intervenção final, e relativamente à minha nota, que eu disse que era 3,5 estrelas, mas que mantenho até ao final do podcast, que eu estou agora a gostar desta cartada de deixar até ao fim, sei que é com um bocado de batota, mas deixa-me confortável, e precisamente porque eu levo em consideração aquilo que vocês dizem para aquilo que eu acho, e só para reforçar, objetivamente essa falta de imprevisibilidade não joga contra o filme em questão, não é? Objetivamente, porque temos aqui uma jornada que, em termos de coesão e de, portanto, ritmos, como o Bernardo referiu, que é o abrandamento que se vê, por exemplo, no segundo ato, é perfeitamente normal e não se pode ir sempre em crescendo ou na mesma linha, porque isso não é uma metáfora da vida, e os grandes filmes são uma metáfora da vida e da própria humanidade, e a vida é precisamente assim, é como uma música, como vocês gostam muito de enaltecer, que tem as suas partes mais baixas e mais acidentadas, e isso faz tudo, portanto, é tudo a favor do filme. Agora, eu penso que há partes em que a previsibilidade do filme não joga contra o filme, mas se conseguisse, através de, talvez, não direi subplots, porque os subplots do filme é o próprio plot principal do filme, que é a mente do Ruben, como é que ele se sente naquela realidade portanto, transportar o espectador para isso. Agora, eu não é que pense, quando levantei esta questão, não é que penso que o filme precisa disso, mas é mais
faz sentido pensar nisso. É um bocado mais por aí. Percebem? Portanto, eu não sei se me estou a fazer muito entender relativamente a isto, mas... Sim, mas mantenho por acaso a mesma visão quanto ao que tu tentas explicar, ou digamos, tentar ver a tua carência para com o filme, mesmo por muito pequena que seja, não é? Porque, por exemplo, eu acho que o The Swerve conseguiu ser mais completo nesse aspecto. Se calhar, talvez, mas o da Swerve consegue ser uma Acho história que é um filme mais completo. mas tem outras dimensões. Portanto, quem está fora portanto, tudo o que rodeia a nossa personagem principal no The Swerve tem mais preponderância do que até neste caso do Ruben. Porque aqui na questão do Ruben, para além de ser um problema ainda mais intenso, a meu ver, a tal questão do choque é uma viagem mais interior. Isso é muito discutível. Em certa medida, exato. Intenso, até se calhar é menos intenso. A sua intervenção. Até se calhar é menos intenso, mas mais profundo. O choque é maior, a meu ver. O choque é maior e pronto. Onde eu quero chegar? Mas foi uma... Ainda bem que eu ando aqui a puxar menos. Isto fica interessante. Isto fica interessante. O som do metal, a questão aqui é que é uma viagem mais interior. E a meu ver isso já consegue ser diferente. Nessa viagem interior consegue ser diferente do da Swerve. Claramente. Claro que no da Swerve existe introspeção. Ok, pronto. Era uma discussão agora que teríamos aqui. Mas, portanto, ambos os problemas são interiores. Quer a depressão como a falta de audição são problemas interiores. As suas externalizações é que são muito distintas. Sim, mas na Swerve tinhas ilusões. Tinhas ilusões da personagem principal que te faziam questionar se ela está a ver aquilo ou não. É um problema interno que se exterioriza daquela forma. Pronto, esse side effect é que dá para complementar o suspense. Tu aqui, como não tens essas alucinações ou sonhos, já não consegues dar esse tal suspense. Agora compensa com outros momentos. E agora incidindo numa outra cena em particular, onde esses momentos são animados pela realização e pelas escolhas das cenas e como elas se desenvolvem. Em específico, a meio do filme, quando a personagem do Riz Ahmed está com as crianças e elas já estão a ver uma dança e há um menino que eu também queria falar nisso, meu. Tu estragas os meus planos mas todos. Repara, mas esta cena que eu vou falar exterioriza o drama de uma forma não verbal que é muito impactante. E é daí que surge. Em termos de subtexto, este filme é brilhante. Deixa só dizer qual é a cena para contextualizar. Vocês já devem dar a ver qual é. Sim, portanto, ele vai com o menino até lá fora, porque o menino está irrequieto. Num baloiço, não é? Vão para um baloiço. Um escorrega, e começam a fazer som no escorrega, exatamente. E isso tem um duplo impacto para a personagem do Riz Ahmed, porque ele é baterista, não é? Ou era baterista, e o facto de estar a fazer barulhos com o escorrega, para ele é uma fonte de alegria. Depois, para o miúdo que lá dentro a ver a dança está irrequieto, com aquele som, aquela vibração, ele fica em paz. E eu acho que essa cena é uma cena muito quieta, uma cena muito discreta, mas que está a dizer muito sobre o filme e sobre as mensagens que o filme quer passar com pormenores. E isto é boa escrita e é boa realização. É quando escrita no sentido em que tu tens uma história com princípio, meio e fim e pelo meio consegues pequenas cenas que brotam elementos que tu consegues depois ligar com os temas principais do filme. E este tipo de interação entre personagens, argumento, realização e atuação é que, em conjunto, transborda o drama. E eu acho que o filme está recheado destes pequenos momentos. Seja quando ele vai sentar-se para escrever e começa e num primeiro momento não consegue escrever nada. Porquê? Porque está tudo uma confusão cá dentro. Está tudo uma confusão cá dentro. E tu vais vendo uma progressão em que ele, a certo ponto, já consegue escrever. Muito gatafunhado.
mas consegue escrever. Isto é um processo de paz de espírito interior, quando tu consegues passar aquela confusão que tu tens na cabeça, aquela ira de ideias, para o papel. E esse processo depois acaba por eventualmente concluir na operação que ele faz, que de certo modo é um retrocesso ao sucesso que ele tinha. Porquê? Porque ele nunca conseguiu desapegar-se verdadeiramente daquilo que ele queria e daquilo que era a sua vida anterior. É aquele confronto em que esta ideia de ser surdo é um problema e não um modo de vida novo para ele. Exatamente. E depois o arrependimento até certo ponto que ele tem quando vê que aqueles sons não o satisfazem por completo. Aquilo é como pôr um penso rápido num buraco que tu tens na perna. Num tiro. Enorme. Um penso num tiro, tá? Exatamente. Mas lá está, e agora, tu falaste muito bem, Bernardo, e eu agora, se calhar, fecho um bocado a gaveta que quis abrir há um bocado há pouco e vamos mais para a frente retomar, com certeza, mas eu penso que este filme é completíssimo, objetivamente, nesse aspecto, não há dúvidas nenhumas, e lá está. O que eu frisei um bocado na parte sem spoilers, de ele foi avisado para isso, porque o médico diz-lhe, olha, você não vai recuperar a audição que tinha antes, você pode no máximo preservar a que ainda tem. E o que é que ele faz no momento seguinte? Vai para um concerto. Vai tocar. E, aproveitar os últimos não pode ser assim, pessoal. E lá está. Ele foi avisado, mas é a questão da cegueira, porque é como se enquanto houver uma solução, mesmo que seja ilusória, eu prefiro a ilusão do que a realidade, porque me traz mais conforto. E nesse aspecto o filme consegue ser humanamente perfeito na sua, portanto, coesão e assertividade. Isso sem dúvida alguma. E lá está. O próprio título do filme até acho que é bastante, não direi enigmático, mas metafórico, porque o som do metal, né? Que é um som, portanto, por si só, som já tem maior intensidade do que o próprio silêncio, objetivamente, mas o som do metal, todos nós sabemos que é um som cuja intensidade é o oposto quase completo do próprio silêncio, ou portanto, de um som mais fraco. E o facto de, exatamente, rock and roll e o caraças, portanto, só esse simples facto de isso estar em contraste acho que é também enigmático e metafórico no sentido em que qual é oi, aí está o Bernardo a sacar aqui uma cartada. Uma Não, mas olha, Tiago, do que estás a falar, eu junto só aí um pequeno anexozinho, que é o próprio som que ele tem a partir do momento em que mete o aparelho, é algo assim mais metálico. Portanto, era o que eu ia dizer. O baixo, eu a certa altura pensei, muito bem, ele vai dizer ali nos ajustes à senhora que lhe estava a pôr depois o aparelho, tento puxar aí mais os baixos, que realmente isso aqui é muito aquele agudo horrível, não é? Mas não, realmente aí está. Aquilo era só um mecanismo para enganar o cérebro, não é? Para a tal transmissão do som e a captação do som, que está metálico, horrível, muito, até bastante incompreensível, e portanto aquilo também está. Todo o trabalho que ele faz e que ele tem, todo este percurso, para depois quando ele chega ao resultado final, tem a expectativa que é X, mas depois é Y. E é um Y muito fraquinho e muito mau, ao ponto de ser tão mau que está, ele se calhar chega à conclusão, olha, realmente se calhar o que eu aprendi em silêncio é algo muito mais valioso, não é? Para o meu interior e se calhar para todos os que me rodeiam, para poder realmente viver o máximo que consiga desta forma. Exatamente. Ser melhor pessoa não só para mim, mas para todos os que me rodeiam. E que vai aí de encontro à essência da conversa que ele teve com o Joe, que o Joe explica precisamente isso. Sim. E ele desvaloriza e depois até pede desculpa, mas a realização vem só depois, na parte final. Mas só para concluir, tem precisamente esses três aspectos. O que tu referiste, o que eu frisei no início, e um terceiro que é, qual é que é o estado pós alguém que gosta de metal que ouve? É uma grande tranquilidade, é uma grande quase... É um estado de
nirvana, portanto, é quando tu atinges uma felicidade, uma tranquilidade máxima, Grande certo? satisfação. Sim. Grande satisfação. Quando é que ele consegue atingir essa satisfação? Na parte final, quando ele retira o aparelho e percebe que a sua maior tranquilidade está no silêncio. E eu penso que esses 3 aspectos jogam bastante a favor do próprio filme e o título do filme, que é metaforicamente brilhante, sem dúvida. Sim, e se tu fores a reparar, agora que tocaste no final e que eu falei na justaposição que acontece entre a primeira e a última cena, a primeira e a última cena contam a história do filme. Sim. Conta quem ele era e quem ele é naquele momento, e são pessoas diferentes. Se calhar quem ele é agora ainda se vai, aquilo é uma versão digamos beta, ainda está para vir ali uma versão alfa, e como ele ainda vai estar mais confortável consigo próprio, mas nota-se que há ali um passo em frente. O insight é ali. Quando ele retira o aparelho, há ali um grande passo em frente em aceitar como as condições em que ele está agora, a aceitar como é que a vida dele vai ser daqui em diante, e a justaposição é o início muito barulhento, aquela pessoa que toca metal, tem a sua namorada ao lado dele e que juntos fazem dinheiro e vivem bem, ainda que com pouco, ou com uma satisfação dentro, não que vivam de forma humilde, mas é a vida na estrada, é mesmo esta. É completamente natural. Como o tipo de música que tocam também não é muito comercial, tem sempre não digamos uma legião de fãs, mas tem um clã de fãs que os acompanha, provavelmente, mas que eles notam-se que estão perfeitamente à vontade com isso e estão felizes. E depois, é uma cena muito intensa, com muito barulho, em que ele demonstra ali todos os skills que aprendeu a tocar bateria, o ator, e está perfeitamente convincente. E depois a última cena, que é o total oposto. É uma cena tranquila, uma cena introspectiva, uma cena onde o barulho é interior, de conforto interior, e não o conforto exterior do barulho da música. E eu acho que essa justaposição, depois com tudo o que acontece no meio, é a forma plena de como é imaculado. É a verdadeira forma de como começar e acabar um filme. Conta ali uma história. Conta ali uma história. Só o início e o fim contam uma história. São 2 pessoas. É a mesma pessoa que num prazo de X tempo é irreconhecível. Porque nós evoluímos como seres humanos, não só pelas nossas ações, mas também muito pela forma como lidamos com aquilo que não temos controle. As nossas circunstâncias, muitas vezes. A questão é verdadeiramente brilhante. É incrível. E eu quero que tu dês 4 estrelas, Tiago. Porque tu ainda não estás a conseguir convencer, não, mas espera aí. Estás a dar 3,5. Mas antes do Diogo falar, que eu sei que o Diogo quer falar, vamos retomar o ponto da há bocado, e eu quero justificar, porque isto já teve uma certa realização em mim, que é, em primeiro lugar, no podcast do The Swerve, eu lembro perfeitamente que dei 3 estrelas e meia, e eu hoje daria 4 estrelas, e deixo já isso afirmado, que para mim, é o melhor filme do ano até agora. E eu acho que as questões que eu estou aqui a levantar com este Sound of Metal têm mais que ver com o facto de eu achar que o The Swerve é ligeiramente superior, e a tentar justificar um pouco aqui o struggle entre decidir. Eu não sei se já é pelo próximo podcast, se vai ser o eu já me estou a preparar, mas eu quero só justificar que estes questionamentos podem não fazer muito sentido, mas o que eu quis aqui é um pouco centrar-me neste confronto entre o The Swerve e Sound of Metal, de qual é que foi de facto superior. E eu penso que o The Swerve consegue ter precisamente a parte um pouco mais imprevisível e um pouco mais de suspense. O que, lá está, como eu frisei em pergunta, se calhar não está devidamente acertado, porque, lá está, o filme não pede isso. Mas eu penso que de um para o outro, o The Swerve consegue ter isso. Daí, eu achar que, agora refletindo um pouco melhor, são os dois 4 estrelas, vou dar 4 estrelas ao Sound of Metal, mas penso que o The Swerve consegue ser
ligeiramente superior nesse aspecto. Okay. Percebe? Não morreu Não se ninguém, fala mais não é? nisso. No Sound of Metal não morre ninguém, tu querias que morresse alguém que é para ser Ui! dramático, não é? Muito dramático, assim, É muito o Bernardo. emocionante e imprevisível. Já está, ele deu 4-4, agora não se fala mais nisso. Não, eu Não, só mas queria Bernardo, acrescentar. e quem não viu do Swerve e está a ouvir este podcast? E agora? Não sabe Tem que quem ver. morre. Não sabe quem morre. Tem que ver. Tem Não que sabe quem ver. morre. Não, então, Eu nos Tem que filmes ver. morre tanta gente nos Yeah, filmes. é verdade. Se estivéssemos aqui a falar de um filme do Tarantino, olha, morrem gente. E eles dizem, ai, Boa! Meio elenco. era um meio elenco. spoiler, era quando Meio elenco. dissessemos assim, Não morre ninguém. gente. Yeah, não morre Não ninguém. morre Estou a ninguém. brincar contigo, Bernardo. Ó Diogo, fala aí. Mas gostaria que só ficasse claro esta minha... Claríssimo, Tiago. Para a Pronto, é eternidade. isso. A não ser É que o isso. YouTube mande isto pelo ar. Bem, mas aqui a questão é só um pequeno acrescento, porque também depois as pessoas têm que fazer a sopa, pá, isto é complicado. Temos que ir às... E nós temos de recomendar uma É coisinha. Ali que tem que fazer a sopa. Não, mas só muito porque o Sound of Metal é muito introspectivo e a mim foi muito gratificante ver a forma como ele combate todos estes demónios, principalmente o que é nesta integração na comunidade, a questão das crianças, que eu penso que é muito puro, o tu vês pessoas já com aquela idade a terem a perder uma comunicação muito própria, a terem que lidar com todo o mundo e com todos ao seu redor já daquela forma, desde muito novos, e tu vês que há sempre esperança, há sempre uma janela para como ver o mundo de outra forma e isso não impede dessas pessoas serem felizes, não é? E por aí acho que também é muito importante porque o Ruben consegue ter essa percepção, não é? E consegue, se calhar, absorver o que é esse impacto e crescer com isso. E crescer com essa tal questão de se calhar de outros seres, não é? Outros seres vivos que já nasceram com essa condição desde sempre. Ele não, é verdade, daí o choque também ser maior, mas é como se fosse uma espécie de ajuda ou de um alento para ele lidar com tudo o que tem pela frente. E a forma como o entrosamento que ele tem, porque também reparas que ele, não só na sua forma de estar, portanto, atitudes físicas ou a forma de andar, de falar, ele é assim uma pessoa muito, bro, e a forma como anda e tal, é assim muito específica, não é? Muito especial, e portanto esse contraste para quase todo este meio onde ele se envolve também faz dele alguém um bocado diferente, não é? Mas ele consegue também ver do outro lado uma oportunidade para ele próprio ser alguém melhor. Portanto, pondo um bocadinho de lado toda esta componente dramática e do que é as consequências negativas da doença, esta personagem foi alguém que cresceu, não é? Portanto, do início ao fim, tu notas que há um crescimento e um crescimento com acrescento de valor. E isso para mim é que é muito gratificante e muito importante e interessante, cativante neste Sound of Metal, sem dúvida alguma. É o que nós retiramos daí. Sim. Eu queria só fazer uma última nota, que é referir que há precedentes para estes casos. De facto, estes casos acontecem, principalmente entre músicos que começam a perder a audição e muito rapidamente ela degenera. Portanto, isto de facto pode acontecer e há vários casos que o comprovam e o realizador privou com alguns desses casos também para ter perspectivas frescas para escrever e realizar este filme. É engraçado teres dito isso e peço desculpa estar aqui a pesquisar, mas essa condição que tu referiste muito bem, Bernardo, faz-me lembrar um filme em que o Jake Gyllenhaal faz de um boxista, não sei se vocês já viram. Não. Jake Gyllenhaal, boxer, acho que não. E eu agora não consigo concretizar porque não estou aqui a encontrar. Jake Gyllenhaal... E de facto, isso. Mas pronto, eu sei aqui referir o título do filme, porque não estou conseguindo encontrar. De facto, portanto, ele é um boxista que, à medida que vai tendo os combates, vai percebendo que está a começar a ganhar mazelas no cérebro, precisamente pelos golpes que ia recebendo, não é? No combate. E eu penso que há aqui um certo paralelismo que é quando a nossa profissão tem, portanto, esses efeitos secundários. Southpaw? É isso, é exatamente esse. Rachel McAdams. E, portanto, obrigado, Bernardo. De facto, essa questão que tu referiste, Bernardo, está muito bem
muito bem enaltecida, que é quando a nossa profissão tem um risco associado, um risco de saúde associado àquilo que, obviamente, nos dá prazer, obviamente. Sim. Muito bem. E pronto, e penso que, não sei se vocês querem enaltecer alguma... Era esse que ias recomendar? Não. Não, por acaso não. O que eu vou recomendar tem mais a ver com silêncio. É? Oh, Então, se digas calhar, que é o partimos Silence por aí. Não, já recomendaste o Silence. Já Já Então, recomendaste. se calhar acho que devíamos partir para as recomendações, porque É aí está verdade. agora, para além da sopa, também há o cabrito, pá, e a pessoa tem ferro farrapoelho, não é? E eu há Esta bocado disse altura- Ellie e enganei-me. A personagem do Swerve é a Ollie. Enganei-me, porque eu disse que Exatamente, Ollie. era a Ollie que tinha que fazer a sopa. E quem viu o do Swerve percebe o que é que eu quero dizer com isto. Mas fica aqui registado, Tiago. tarde. Portanto, não só o teu erro, mas como também a tua correção. Sim, porque acima de tudo há que ser humilde em reconhecer os nossos erros. Exatamente. E então, em recomendações, meus caros, até eu estou curioso para saber o que é que vocês Não, têm estás para... tão curioso, começas tu, pá. Tenho a certeza? Vamos lá. Malta, isto é assim, eu vou recomendar uma coisa um bocadinho antiguinha, tanto para meninos jovens como para graúdos. Uhum. Uma produção da Pixar. A Ui! Bug's Life, Uma Vida de Inseto. Uma produção da Pixar espetacular. Também podem ver na Disney Plus. A meu ver, pronto, é uma animação muito vanguardista para a altura. Parece ter foi feita há muitos poucos anos. E não foi, já foi há mais de 20. E de uma forma muito resumida, é a história de uma formiga, o Flick, que é uma personagem peculiar e que não é muito bem-vinda a certa altura na sua própria comunidade. E eles têm uns problemas com os gafanhotos. E ele vai buscar ajuda e depois... Vamos ver se resulta ou não. Tem de ver o filme. É uma grande lição de vida, não só para os mais pequenos, mas como para os mais crescidos, de comunidade, de afeto, de humildade acima de tudo. Portanto, sem dúvida alguma, é obrigatório qualquer pessoa que goste ou não goste de animação, a Bug's Life, em português, Uma Vida de Inseto. Excelente. Acho que todos nós já tivemos Vamos a lá. oportunidade de o minha ver na nossa Então é para infância. rever, pá. É nostalgia da infância. Era um dos meus filmes preferidos. Um Revi detalhe. muitas vezes, acho eu. Detalhe, caros. Poderá vir parar ao Barreto uma crítica? Estejam atentos. Muito bem. Bernardo, como é que estamos Muito hoje bem. de recomendações? Olha, hoje também vou recomendar um filme, não o tenho aqui, mas terão de pesquisar, chama-se Calm with Horses, que é um filme de 2019, mas que em Portugal só estreou em 2020. Poderá ser um candidato à minha lista dos melhores filmes do ano. É um filme dramático, que envolve crime, que é realizado pelo Nick Rowland e que conta a história de um senhor chamado Douglas Armstrong, que era um ex-pugilista que é pai e tem a sua mulher, mas tem uma relação difícil com eles, porque esse Armstrong é um senhor de grande porte, digamos assim, um senhor muito forte e que foi contratado para uma família que trafica droga e ele é basicamente um cão de ataque dessa família. E confrontado com o pedido para matar um homem, ele fica dividido entre os seus valores interiores e o seu amor quanto pai e para fazer o mais positivo a fazer e o dever, digamos assim, de matar essa pessoa. Então essa divisão é uma divisão que acaba por ser o mote para o desenrolar do filme e daí surge um dos melhores dramas provavelmente deste ano, com grandes atuações e com uma história que, além de ter originalidade, tem um elenco muito, muito bom. Por exemplo, o Barry Keoghan está lá, que é um ator que podem ver, por exemplo, no Dunkirk ou no The Killing of a Sacred Deer, do Yorgos Lanthimos. E é um ator que não desilude e está também neste filme, tem um papel secundário muito forte. E Calm with Horses, aconselho. É o da massa. Desculpa, repete. É o da massa? É o que come massa ou não é ele? No Sacred Deer? Não me lembro. É o que tem o confronto com a personagem do doutor. O doutor, então o cardiologista. Sim. Sim, ele tem uma cara muito característica, é facilmente reconhecível. Eu não sabia. Mas não te lembras então da cena da massa? Da questão da massa, não. Que é só a melhor cena de sempre para comer massa. Esse filme
Já é 2017. Já é um de bocado. 2017. Epá, essa cena não me ficou presa na memória, mas o filme chama-se Cowboy with Horses. Sim, o ator é muito bom, nunca ouvi numa má produção. E o título também pode ser Shadow of Violence. Acho que houve umas trocas, mas eu prefiro Calm with Horses. Acho que é um filme, acho que é um título que se aplica muito mais e traduz alguma originalidade também que o filme tem. Muito bem, muito bem. Eu penso que estamos aqui com recomendações fortíssimas e eu não querendo repetir a piada, mas lá está, se eu tivesse que fazer jus a esta recomendação, não diria nada, porque ela é A Quiet Place, é verdade. Um lugar silencioso, não tem de facto a essência cinematográfica, digamos assim, deste filme, porque é um filme de terror e de drama mais de thriller, digamos assim, mas tem na sua essência a essência deste filme que analisamos hoje, porque no mundo pós-apocalíptico uma família é forçada a viver em completo silêncio ou em profundo silêncio, precisamente porque se estão a esconder e a proteger de monstros com portanto, que são ultra sensíveis ao barulho. E, portanto, têm que viver com o máximo de silêncio possível e para conseguir sobreviver a estes monstros. E eu penso que esta recomendação é assertiva precisamente porque consegue a mensagem, uma das mensagens preliminares do filme, é precisamente a importância do silêncio na nossa vida e quando nós conseguimos encontrar paz e algum sentido, mesmo que forçado, mesmo que a vida nos force a isso, no próprio silêncio. A enaltecer, penso eu, que é o realizador, o John Krasinski, que é também o ator portanto, principal desta história, o que não deixa de ser algo bastante interessante e também, julgo eu, que mantém uma relação com a... Eles são marido e mulher, não é? Julgo eu, com a... Senhor. E, opá, isso é sempre bonito de se enaltecer. É engraçado, sim. É engraçado. E pronto, e penso que pusemos todos o barrete, mas este podcast não foi um barrete. Não foi um barrete. Não foi um barrete. Mas temos que as pessoas não tenham ficado decepcionadas porque pensariam, agora vão falar sobre um filme Natal. Não, este valia bem mais a pena do que um filme Natal, apesar de haver excelentes filmes de Natal. Mas talvez apareça aí uma listinha, não é, dos melhores filmes de Natal ou dos melhores filmes para ver nesta época natalícia ou no final de ano. Mas olha, sabem uma coisa? Então, isto é engraçado e é mesmo para fechar, é quando nós temos todas as nossas respostas à nossa frente. Eu também fui um bocado cego agora, sabem porquê? Porque a verdadeira nota que eu devia dar a este filme esteve sempre aqui. Mas estou aí 5 estrelas. Isso está aí a cair para as 5. Isso está a cair para as 5. Isso já aumenta a escala do Barreto. 1, 2, 3, 4. É impressionante. E aquela está ali e ainda se vê um bocadinho. Não, é impressionante a metáfora aqui feita. Mas pronto, pessoal. Mas bem, pessoal, bom Natal a todos, com segurança. Good Natal. E viva o Barreto. Good Natal e... Enjoy the cuisine and the rabanades. E veja o Sound of Metal. A consolada. Sound of Metal, Metal Sound, Hear Heavy Metal too. Because the art are we.